Vamos conversar com o jornalista Leão Serva, um estudioso de mobilidade urbana. Ele está no estúdio da TV Brasil em São Paulo. Boa noite, Leão. Obrigado por estar conosco aqui no Repórter Brasil. Você afirma que é possível evitar esses aumentos das passagens do transporte público. Como fazer isso, especialmente no caso de São Paulo? Veja, a passagem de ônibus, em primeiro lugar, um aumento da passagem de ônibus. Nesse momento que a gente está vivendo, numa crise econômica importante, aumento de desemprego, de insegurança das famílias, o aumento é realmente impróprio, vamos dizer assim. Há também uma questão econômica que o Estado e o município estão procurando formas de financiamento. O que eu defendo, e é fácil de ver, é que poderiam buscar outras formas e não aumentar agora. Desde logo, a cidade de São Paulo tem uma questão muito importante, que ela tem um bilhete único que é usado por pessoas de outras cidades da Grande São Paulo, por exemplo. Segundo lugar, tem uma fraude importante com o uso dos bilhetes únicos gratuitos por pessoas indevidamente, tá certo? Então, o controle de fraude e o controle, uma melhor equação do pagamento desse bilhete único das pessoas de fora da Grande São Paulo ou de fora da cidade de São Paulo já seria uma forma importante de financiamento. Agora, isso já a essa altura, eu imagino que seja politicamente muito difícil, porque seria pela segunda vez, 2 anos depois, um recuo tanto do Estado quanto do município. As empresas alegam que é preciso aumentar a tarifa para melhorar a qualidade do transporte. O que você acha dessa afirmação? Não, essa alegação na cidade de São Paulo não vale. São Paulo e Rio são as únicas cidades do Brasil que pagam, a prefeitura subsidia as tarifas. Isso vale talvez para outras cidades do Brasil, onde a tarifa paga todas as despesas do ônibus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro isso não acontece. Cerca de alguma coisa como 25% a 30% do custo da passagem de ônibus em São Paulo é pago pelo poder público. E as companhias recebem do poder público para prestar um bom serviço. O que é importante dizer é que uma parte importante, que é esse subsídio, corresponde hoje a 2 bilhões. 1 bilhão é o custo do cobrador de ônibus na cidade de São Paulo. E o cobrador hoje é uma profissão ociosa. 95% das pessoas usam o bilhete único para pagar, que é um plástico, não precisa mais do cobrador. E nós estamos subsidiando, digamos, ou mantendo a profissão dos cobradores, que são cerca de 35 mil pessoas, desnecessariamente. Então, eu entendo, por exemplo, que este 1 bilhão que custa para a municipalidade, o cobrador deveria ser pago, por exemplo, pelo Ministério do Trabalho ou outras fontes, e não pela tarifa que a população paga. Porque são 4,5 milhões de pessoas todos os dias pagando uma tarifa agora mais cara para, entre outras coisas, subsidiar uma profissão que é desnecessária, como o ascensorista dos elevadores. Qualquer que seja o valor do aumento, o importante é que a sociedade participe dessa discussão sempre e possa influir, nos rumos, no valor final da passagem, se deve, não deve ter aumento. Isso não aconteceu em São Paulo, não acontece na maioria das cidades. Muito obrigado, Leão, pela participação no Repórter Brasil. Uma boa noite.